Multidão de mortos, capítulo 21. O nó da gravata. Quantas vezes você se virou contra mim, João? Ironizou Júlio, no quarto de uma casa, rodeado por seus homens e por mais 3 cadáveres. Ante a sua face, pairava o rosto atemorizado de um senhor de 54 anos, por nome de João, líder de um grupo promissor de sobrevivência na cidade. O nó de uma gravata pode servir tanto para conferir elegância quanto para tirar a vida de um homem. No fim, tudo no mundo é refém das intenções. E Júlio detinha nas mãos uma gravata vermelha, que não brilhava pelo excessivo breu presente. Eu tentei. Ofertei a você várias coisas, para que abandonasse seu pútrido caminho de nécio convencido. Mas o que você fez? Júlio torcia as palavras e brincava com as mesmas, dando-lhes um peculiar significado para exibir sua loucura. Um motim. Você e mais meia dúzia de palermas tentaram investir contra mim? Não foi bem assim, replicou o homem, amedrontado. Quieto, repreendeu Júlio, logo após dar lugar a um riso diabólico. Você tem conhecimento de que Judas teve um destino, escolhido por ele mesmo. Os homens que estavam com Júlio totalizavam os 6, e todos observavam a revolta do leão de Nemeia, que estava prestes a julgar alguém que o havia traído. João era um dos homens que tinha fugido do antigo acampamento, gerenciado por Júlio, e armado um cerco contra ele, com o auxílio de jovens lutadores, a fim de libertar os demais cativos que se encontravam debaixo das asas do infame, pois não tinham para onde ir. Nessa sua tentativa foi apanhado. Viu todos os jovens, aliados seus, padecerem horrível morte, enquanto ouvia as odientas queixas de alguém que sempre quis matá-lo. Quando eu usei um terno pela primeira vez, prosseguiu Júlio, pondo a gravata no pescoço do homem, para dar-lhe o nó. Tive, é claro, certa dificuldade com o nó da gravata. Eu tentava, mas nunca conseguia. Ele fazia o nó vagarosa e pacientemente, enquanto mostrava-se frente a um espelho que existia ali. Era possível ver, nos olhos dos capangas, a ansiedade e agonia que decifravam o fim daquele homem. Até que um dia, eu consegui. Júlio abriu um sorriso, como se quisesse mostrar-se inofensivo, tal qual um felino que encantava, com o brilho dos olhos, antes devorar. João, você consegue me ver por meio do espelho? Perguntou o verdugo, querendo introduzir uma parábola que era usada por ele constantemente, acerca de sua personalidade. Sim, senhor, retrucou o homem, com um tom de reverência às palavras de seu carnífice. Eu sou como aquele espelho, João. Deu continuidade. Tudo que você fizer a mim, irei refletir. Senhor, interrompeu um subordinado na porta, um homem de nome e prestígio aos seus olhos, chamado Moraes. Desculpe interrompê-lo, mas poderia ter um pouco de seu tempo, por favor? Júlio soltou a gravata e dirigiu-se até o rapaz, que murmurou algo em seu ouvido que o deixou abismado. Voltando-se para João, apenas baixou o rosto, numa expressão sombria, e puxou a gravata para trás, vendo o vitimado reagir à morte. Como isso aconteceu? Exclamava, enquanto matava João. Não sei bem, senhor. Redarguiu Moraes. Seu irmão foi morto na entrada da cidade, não se sabe por quem. Me leve até o local. Ordenou Júlio. Senhor, os corpos já foram desovados. Já estavam transformados. Rebateu o subordinado. Há uma grande chance de que tenham sido pessoas desta mesma cidade, os autores. Júlio, impaciente por ver seu Judas morrer enforcado, pegou uma arma com Moraes e disparou contra o crânio de João, que, asfixiado pela gravata, ainda relutava em morrer. Será que foi o desgraçado do Joel? Perguntou ainda outro. Vamos ver quem foi. Tenho muitos inimigos. Reconheceu Júlio. Vou fazer uma limpeza nesta cidade e vingar a morte do meu irmão. Levamos os suprimentos, senhor? Perguntou Belchior. Belchior era um profundo admirador de Júlio. Outrora amargurado e solitário, ao juntar-se a ele, encontrou em seus juízos sangrentos o conceito de justiça de um submundo. Uma espécie anárquica de darwinismo social, onde só sobreviveria o mais forte. Tinha uma aparência horrível. Nariz adunco, alguns dentes quebrados e era zarolho.
Seus traços físicos repulsivos não o impediam de ser um hábil guerrilheiro, um atroz bandido. Embora fizesse, quase sempre, perguntas tolas. Belchior: acho melhor não te responder. Contrapôs Júlio. Clara, numa noite, apareceu diante de Breno vestindo roupas masculinas. Ela escolheu assim. Tinha o intuito de parecer uma guerreira e não uma donzela. Ela era ambas as coisas. Uma donzela guerreira, travando sozinha uma inefável guerra contra seus dragões interiores. É impossível não ficar linda, disse Breno, abraçando-a imediatamente. Maria Quitéria, uma guerreira baiana, vestira-se de soldado para entrar no exército e participar da guerra. É um bom exemplo, acrescentou o jovem. Tudo o que eu quero é que vençamos esta guerra. Revelou. Almejo um lugar onde possamos ser felizes. Sem morte nem sangue. Breno reconheceu, de certo, que aquilo exigia muito esforço. Seria visto até, pelos demais integrantes do grupo, como uma utopia. Era compreensível esse pensamento, diante da distopia em que viviam. Vem comigo, murmurou, segurando Clara pelas mãos, enquanto a levava para fora do acampamento. Aonde a gente vai? Perguntou a moça sorridente. Iremos a um lugar especial, retrucou o jovem, com uma expressão de mistério. Eles caminharam como sombras na noite, fazendo de tudo para não serem notados por quem quer que fosse. O crepúsculo era frio. Um tímido sereno ameaçava cair, mas se continha no ar. Os passos ansiosos da moça eram guiados pelas chamas efervescentes do coração daquele que liderava tanto na luta quanto no amor. Pairava em seus pensamentos o que, em sã consciência, levou Breno a arrastá-la a um desconhecido lugar, colocando suas vidas em risco. Entra, amor, convidou o rapaz docemente, com um olhar levemente sedutor. Diante de tal título, Clara sentiu-se envaidecida, tomada pela curiosidade. Nossa! Arquejou surpresa. Você preparou tudo isso? Para nós dois. Complementou o jovem. Onde você arrumou tudo isso? Perguntou ela, com brilho nos olhos. Eu tenho os meus segredos. Respondeu Breno. Havia uma grande mesa no interior da casa, com velas e pétalas de rosas roubadas de um jardim. 2 pratos organizados, e para dar um excessivo tom de romantismo, 2 pequenas taças que o jovem achou na residência. Daquele encontro ninguém sabia, senão os dois. Ambos ousavam amar-se sem reservas, cobrindo as faltas e celebrando os excessos. Clara sentou-se à mesa, após o clássico gesto do cavalheiro, puxando-lhe a cadeira. Breno posicionou-se perto. Não quis ficar na outra ponta da mesa. Resolveu estar perto da chama que ardia em seu coração. Breno, ali, declamou uma poesia repentina que fora fruto de uma inspiração indizível. Em meio ao caos e à morte. E a impossibilidade de mais cedo te encontrar. Agora tenho em mim sublime sorte. De ser amado e te amar. O sequestro, agora realizado. Foi fruto de algo interior, do mais profundo. Disse então: vou roubá-la. No nome de todos os poetas do mundo. Agora, aqui e não noutro lugar. Revelo meu amor a ti, para do mesmo respirar, e atentamente te ouvir. Clara deixou-se contagiar plenamente pelo clima do momento. Foi no momento em que, prendendo seus olhos no rapaz, pôde dizer que o amava e o beijou logo em seguida. Eu te amo, darei minha vida por você, revelou Breno, mostrando sua sinceridade. Clara apenas o olhava e acariciava seu rosto, pois tudo aquilo havia devorado suas palavras. Te amo. Sussurrou ela ao ouvido do rapaz. Fica comigo, por favor. Faço questão de gastar os meus dias contigo. Respondeu o louco apaixonado. Eu te amo e não sei mensurar o quanto. Um jantar romântico em meio àquele inferno era como um oásis no deserto. Ninguém sabia o porquê de existir amor no caos, ou de existir caos no amor. Ninguém sabia de nada, mas todos queriam provar o doce néctar da divina essência derramada sobre os pecadores. O amor era a única coisa que poderia salvá-los ou matá-los de forma voraz e indizível. Clara se deleitava em 2 banquetes presentes numa só mesa. Deliciava-se nos escolhidos alimentos que Breno havia trazido para alongar a noite,
nos seus sentimentos e nos do rapaz, que a amava com fogo e com todo o seu coração. Sua mente, no entanto, um tanto perturbada por tudo, não podia assimilar tudo o que lhe sucedeu durante a presente catástrofe. Sem dúvidas, era uma criatura do passado, carregando desejos moldados por um ideal de vida que já não existia. Os dragões que também residiam nas torres perturbaram a guerreira em seus conflituosos desejos de destino. Apesar de estar ali, com um jovem que lhe faria feliz em todos os aspectos de sua vida sentimental, ela se sentia vazia demais para preencher o espaço na vida de alguém. As criaturas que aprendiam na torre permeavam seu coração, estabelecendo porfia e confusão dentre seus principais objetivos de vida. Além disso, suas ambições incertas de outrora a faziam cambalear ante a uma definida regra de vivência. Os dragões que dominavam seu universo causavam a extinção de mundos, galáxias e de sistemas planetários e estelares interiores. Queria ser importante, mas não se sentia assim. Queria achar um significado para sua existência, porém não havia respostas que a fizessem amar a si própria. Queria salvar o seu pai, todavia o havia abandonado. Os bons tempos de colégio, das amigas e de uma vida comum. Mas, naquele presente não havia vida normal, porque a vida é o que dá para ser. Quando estudávamos, você pensava em ser o quê? Perguntou ela a Breno, rompendo o silêncio de olhares. Bem, eu. Suspirou o jovem olhando-a nos olhos e segurando a taça em suas mãos. Eu nunca fui um homem de muitos sonhos ou ambições. Meu maior desejo sempre foi amar e ser amado. Nossa! Deixou escapar enquanto era servida de vinho. Você é intenso. Como dedicar seus dias a quem só lhe falava de amor? E como se entregar a alguém que sequer a amava? Seu cérebro fazia um joguete covarde de duas escolhas, entre estar com o pai e perder o jovem. Eu te trouxe aqui para te falar uma coisa. Revelou o rapaz, pondo um pouco de vinho para si. O que é que você ainda não tenha dito para mim? Indagou sorrindo. Clara. Disse aproximando-se, puxando-a levemente pela mão, e ajoelhando-se numa sala de estar iluminada pelas velas. Casa comigo? Clara permaneceu em silêncio. Nem recusou e nem aceitou. Apenas fez sumir a voz, enquanto, vidrada, tudo assistia com um mudo olhar. Eu sei que não tenho alianças. Retomou o jovem. Mas podemos casar com nossas almas, selando-as. O que me diz? Eu. Gaguejou a jovem, hesitante, diante de uma situação que não sabia o que fazer. Mas por que se sentia assim? Não amava o rapaz? Claro que amava. Amava o rapaz tanto quanto ele a amava, contudo não deixava que a luz da manhã passasse por seu morto jardim de mágoas. Clara era tão confusa que não conseguia entender a si mesma. Era necessária uma constância para viver no mundo e uma indispensável força para agarrar todas as benesses oferecidas. Porém, ela não o sabia, e se tinha conhecimento tratava de ignorar, assim como não sabia como lidar com seus problemas emocionais. Eu não sei. Disse Clara, por fim, soerguendo-se. Não entendi. Estranhou o rapaz, também levantando-se. Tu me amas? Questionou, fitando-a. Esta não é a questão. Contrapôs secamente, enquanto tentava esconder-se sobre o manto da emoção. O problema não está em você, está em mim. Eu não acredito nisso. Rechaçou Breno. Tem sido muito difícil para mim. Minha vida nunca foi perfeita e agora, eu choro todas as noites pela angústia que me consome sem dó. Desabafou a jovem. Eu quero te ajudar. Entende? Murmurou o rapaz segurando suas mãos. Eu quero estar com você nas tempestades, nos dias de sol e até nos momentos mais negros e infernais. Você não me entende. Não sabe a tristeza que eu carrego. Insistiu a moça. Será que tua tristeza pesa mais que o nosso amor? Indagou Breno, ao encará-la, pondo as mãos na cintura. É. Finalizou Clara, enfrentando-o com os olhos. Após um minuto de silêncio entre os dois, ela viu Breno apanhar o revólver após sua resposta. Ficou inquieta. Vislumbrou uma inacreditável cena. O rapaz apontando a arma para ela enquanto olhava para a porta entreaberta. Então é isso? Questionou o amante, retraindo os lábios. Sim, murmurou,
fechando os olhos e ouvindo o disparo. Seu espírito ficou turbado e sua estrutura foi abalada pelo barulho. O estranho era não sentir dor. Será que estou morta? Pensava, ao relutar para abrir os olhos. Quando o barulho do disparo passou, pôde ouvir algo cair no chão emitindo um som de sofrimento em relação ao disparo. Vamos! Gritou Breno, agarrando-a pelo braço. Abrindo seus olhos, ela percebeu que não havia sido atingida, nem se tratava de um suicídio, mas de uma salvação dada pelo homem que, ainda há pouco, havia rejeitado no altar. Nenhum dos julgamentos que fizera estava certo. Um homem jazia na varanda, morto, atingido no peito por um disparo de Breno. Ai, meu Deus! Resmungou o jovem ao se deparar com zumbis. Vamos, Clara. Precisamos voltar para o acampamento. Tudo bem. Respondeu a jovem ainda espantada, entretanto, acertando um dos mortos na cabeça. Sem disparos, mulher. Não podemos chamar mais a atenção de ninguém. Não sabemos se este capanga está sozinho. Repreendeu, correndo com Clara para o acampamento. Por serem rápidos, conseguiram entrar no abrigo por uma brecha aberta anteriormente por Breno. Assim que passaram, ela foi completamente fechada. Entretanto, ao chegarem, não foram bem recebidos pelos colegas. Pensei que você fosse maduro o suficiente para liderar um grupo. Recriminou Alan, dirigindo-se a Breno. Não me interessa o que foram fazer, mas vocês colocaram a integridade deste grupo em risco. Disse Manuela, sendo observada pelos demais. Breno, não esperava isso de você. Uma tolice dessas. Você quase matou a mulher que diz amar, e quase a si mesmo. Qual foi a razão dos disparos? A gente tinha um código. Questionou Valdenilson, contrariado. Um homem, confessou a moça, tentando redimir a própria alma. Ele está vivo? Perguntou Douglas. Não. Eu o matei. Finalizou Breno, saindo tristonho e sozinho para o interior do abrigo. Deixe-me fazer com que saiba de uma coisa. Comentou Douglas, vendo-o cessar os passos, mesmo que de costas. O Júlio destruiu o nosso acampamento por sua causa. O quê? Indignou-se Gesmiel. Explique essa afirmação, agora mesmo. Declarou Manuela. Assim que o forte foi arruinado, ele manifestou sua revolta a respeito da morte do irmão. Prosseguiu Douglas, virando-se para Manuela. Por que não nos contou isso antes? Questionou Zacarias. Alan achou melhor preservar a aliança com este grupo, ainda que ele seja o causador de tudo. Eu não tenho culpa da ruína do seu forte. Defendeu-se Breno, virando-se para ele e para Alan. Júlio exterminou grande parte dos grupos de sobrevivência nos últimos dias, comentou Alan. Nós fomos um dos últimos a serem tragados. Breno, revolvendo-se, adentrou no abrigo e se escondeu nas trevas, enquanto lutava contra uma grande culpabilidade que lhe fora imposta. Mas é claro, Júlio se surpreendeu. Virou-se para Moraes com os olhos permeados de altivez. Moraes chutava a cabeça do último integrante de um grupo de sobreviventes que havia criado um refúgio oculto no último posto de combustível da cidade. Desgraçados! O homem deixou escapar, num som abafado, visto que tentava proteger o rosto dos pontapés que Moraes desferia. Vão pagar por isso. Belchior tomou um dos galões de combustível e molhou os 7 cadáveres com o líquido inflamável. O homem que se protegia de Moraes foi arrastado e posto sobre a pilha de corpos, que jazia onde era feito o atendimento do estabelecimento. Senhor? Perguntou Moraes a Júlio, acerca de seu silêncio. Como não pensei nisto antes? Retrucou Júlio. O guerreiro que tem seus homens presos fará de tudo para livrá-los do poder do oponente. O que quer dizer? Belchior se atreveu a indagar. Com um ar de arrogância suprema, Júlio pegou o isqueiro e o lançou sobre os corpos, observando o fogo se acender. Alan é o autor da morte. Concluiu virando as costas. Moraes o olhou com indiferença, vendo-se afastar com seu peso colossal e ar ameaçador em direção ao veículo. Não se importava em matar ninguém, disso todos tinham certeza e aguardavam ansiosamente as atitudes daquele devorador vil.